Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e o meu orgulho para o mundo inteiro neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL de Diário Online, DOL, dol.com.br ao vivo. Nós somos assistidos do Amapá até a Patagônia, somos assistidos do Canadá até a Suécia, somos assistidos em toda a Europa Ocidental e depois no Líbano, no Azerbaijão e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença de horário, lógico. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, por neurocirurgia, neuroclínica e atualmente neurointervenção, que é o tratamento das doenças do cérebro por cateterismo, comandada pelo Dr. Érico Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, meu amigo de longo tempo e uma das nossas referências médicas no país. E eu diria, como hoje o mundo está globalizado, quiçá no mundo. É o professor Dr. Carlos Davi Araújo Bichara. O Davi Bichara. O Davi é médico desde 88, ele é professor de medicina da Unifamais e da Fibra, ele é diretor científico do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, ele é doutor em biologia de agentes infecciosos e parasitários, ele foi o médico que reergueu a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, eu sou testemunha disso. Ele organizou a festa dos 100 anos da Faculdade de Medicina. O Davi toma conta de toda essa parte médica, científica e social. É fantástico. Eu sou orgulhoso de ser amigo dele. E como ele falou, a coisa mais importante desse currículo atual é que ele é avô da simplesmente Cecília, tá? Eu tenho 2 netos também, Davi, a Ana Lívia e o Joaquim Henrique. O melhor momento da minha vida do ano passado foram eles trazerem os boletins dele com 10 em todas as disciplinas. Maravilha. Fantástico. E o moleque está jogando basquete é do Santa Rosa e no Paysandu. Isso nos deixa assim, está me fazendo parar o meu dia para assistir treino de basquete, tá? Nas sextas-feiras. Mas, Neto, é outro departamento, né? Davi, super obrigado por estar aqui, super obrigado mesmo, mais uma vez. E, Davi, o teu momento é medicina de precisão. O que é isso? E a primeira pergunta, tem a mesma coisa a ver com medicina personalizada? Super obrigado e agora manda um abraço para a Cecília. Tá? Bom dia, um abraço para simplesmente Cecília e um prazer estar aqui. Por que simplesmente Cecília? É porque ela é única. É um grande prazer estar aqui, poder falar de temas tão importantes e relevantes. A medicina de precisão é uma abordagem emergente que leva em consideração os genes, meio ambiente e estilo de vida. Então, hoje, quando a gente examina um paciente, a gente não pode mais esquecer que para eu tomar uma decisão clínica, eu tenho que conhecer como ele vive, o que ele come, o que ele bebe, e isso é muito importante. E quando a gente fala medicina personalizada, na realidade, a primeira lei de medicina personalizada foi nos Estados Unidos, quando Barack Obama era senador, em 2006, ele criou a Lei da Medicina Personalizada. E o que essa lei dizia? Que nenhum produto novo deveria ir para a prateleira da farmácia americana se não tivesse o estudo dos polimorfismos genéticos. Ou seja, quem pode se beneficiar ou não desta droga. Depois ele virou presidente e no segundo mandato, antes dele sair, ele usou muito esse termo medicina de precisão e criou um projeto fantástico, 1 milhão de americanos
com um projeto de 250 bilhões de dólares para estudar 1 milhão de americanos e poder aplicar em apenas um paciente tudo aquilo que se aprendeu com todos esses pacientes. Então, ele dizia assim, que nós vamos fazer medicina de precisão para fazer uma abordagem personalizada. Aí divide muito bem isto, né? Embora aqui no Brasil a gente usa muito como sinônimo, mas a ideia é essa, é que eu vou fazer tratamento personalizado utilizando as ferramentas de medicina de precisão. E medicina translacional, o que é isso? Isso é uma evolução muito grande e só se fala nisso no mundo inteiro. Inclusive, acadêmicos de medicina da Fibra criaram este semestre, são calouros, criaram uma Liga Acadêmica de Medicina Translacional. Então, estão na vanguarda disso. É tudo que você estuda no básico. Por exemplo, lá dentro, nós estamos aqui fazendo medicina, mas lá nos laboratórios tem um biólogo, biomédico, farmacêutico, o próprio médico, que estão estudando o DNA, o RNA, a proteína. Então, é pegar essas informações da medicina básica lá, da bancada, e trazer para nós essas informações. Então, quando a gente une isso, quando a gente une a nossa medicina epidemiológica, baseadas em laboratórios, nós estamos fazendo medicina translacional. E isso é o que tem de mais top no mundo. Eita, isso foi... Puxa vida, isso é um salto de informação, né? Exatamente. E, recentemente, eu estive na Universidade de São Paulo e passei lá, tinha lá um laboratório de medicina translacional. Então, já estão utilizando o nome, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu quis ser médico, o médico importante era o cirurgião. Quando eu me formei, era o super clínico, que sabia. Hoje é o médico da cadeira básica que mexe com DNA, com essas coisas todas. Eles que comandam, né? Escrevem, nos falam tudo. E a gente só está seguindo o que todo dia eles fazem nessa evolução. Me fala uma coisa. Novas ferramentas para a medicina de precisão que está chegando. O que é que eu faço, hein? Olha, para beneficiar o povo. O que eu notei, a gente tem... É que a medicina de precisão deu um salto, assim, fantástico na oncologia, né? Fantástico. Assim, um dia desses eu conversei aqui com um oncologista e ele falou para mim, Eduardo, há 10 anos atrás a gente curava 44% dos cânceres. Hoje a gente está chegando em 80%. Nesses 10 anos, o DNA chegou no dia a dia, né? Aquela medicina que a gente só estudava no livro, estou falando nós, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas a gente diz, quando a gente vai chegar, o dia a dia, alguém falar de RNA, de DNA, ontem eu estava comentando sobre vacina, as vacinas atuais são super rápidas porque está usando molécula, todo mundo já sabe, né? Eu lembro que quando eu estava terminando o doutorado, em 94, eu assisti um congresso de microscopia eletrônica, um indivíduo mostrando a molécula do benzeno, que eu lembro que quando eu estudei química, um cara chamado Auguste Kekulé sonhou que uma cobra mordia o rabo para imaginar o anel benzênico. De repente, a gente estava vendo. Essas coisas são fantásticas. Realmente, nós estamos tendo um avanço muito grande. Tanto prova que dentro da medicina já tem várias subespecialidades. Nós temos a neurogenética, a oncogenética, a cardiogenética, a urogenética. Ou seja, hoje o médico não pode mais dizer que ele não gosta de genética. Ele tem que aprender a gostar. Não tem jeito. Porque tanto para risco de doença como para tratamento, a gente precisa da genética. Então, por exemplo... hoje, nos Estados Unidos, nenhuma paciente toma mais antidepressivo se não fizer um teste genético para saber se ela é metabolizadora ultra rápido. Então, o que acontece? Se o paciente é metabolizador ultra rápido, dá um comprimido ao deitado antidepressivo e ele vai metabolizar em 2 horas, então aquela droga não tem efeito. Aí você faz um teste, que é um teste de um gene chamado CYP2D6. Se o paciente tiver... esse polimorfismo, ele vai ter que aumentar a dose, o médico, para 8, 10 comprimidos. E não precisa ser Estados Unidos, vamos mais próximo da gente, São Paulo, Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Certo. É obrigatório ter o teste, então ninguém trata ninguém. Na cardiologia, para prescrever anticoagulantes orais, a varfarina,
eu tenho a CYP2C9, e pacientes que têm esse polimorfismo vai ter que fazer uma dose menor para manter a coagulação. Como você falou, no câncer, nas leucemias, a gente pode fazer um teste hoje e detectar 38 tipos de doenças e no resultado a gente diz qual é a alteração genética e qual é a droga que vai resolver aquele problema. Fantástico. Né? Então, é realmente uma grande evolução que nós estamos tendo na medicina através da medicina de precisão. Poxa, então o nosso dia a dia aqui na nossa região, nós estamos começando a ficar tops, é isso? Eu digo que sim. No Afiliola estão fazendo, por exemplo, a biópsia líquida. Você coleta o sangue normal do indivíduo e ali pesquisa DNA, RNA, células cancerígenas e verifica a quantidade, inclusive, faz o tratamento e colhe o sangue de novo para ver se resolveu. Quer dizer, isso é fantástico, isso é incrível. A medicina de precisão resolve muito dos problemas hoje, principalmente nessa área de câncer. Meu Deus, isso é fantástico. Eu fico pensando, a gente está vivendo esse momento, né? Para nós que somos da época que nem existia televisão, né? Hoje esse desenvolvimento tecnológico da ciência deixa a gente, às vezes, olha que eu leio todo dia e de vez em quando eu fico assustado. Quando nós fomos alunos da professora Betina, ela ainda usava naquela época, todo mundo usava a apostila. E a apostila dela era assim, fantástica. E lá dizia, ultrassom será um exame de futuro. Não tinha nenhum em Belém. Não tinha. E veja o que veio depois do ultrassom. Eu tenho uma cicatriz aqui na barriga de uma colecistite aguda, que eu tive que fazer uma laparotomia exploradora porque não existia ultrassom. 1980, não existia ultrassom. No dia a dia. Estava em teste. Eu lembro quando chegou o ecocardiograma, eu era residente no Dante Pazzanese, os professores olhando o eco, aquela imagem, a válvula abrindo, o coração batendo, ele diz assim, meu Deus, todo mundo perdido. Né? Assim, eu lembro todo mundo de boca aberta. Se batesse uma foto, estava todo mundo de boca aberta, olhando o coração funcionando. Mas o nosso primeiro tempo acabou dessas super informações com o Davi. Já já a gente volta. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com o professor Davi Bichara, meu amigo. Faço questão de dizer que eu sou amigo dele, porque é super importante ser amigo do Davi. Eu tenho orgulho de ser teu amigo, sabia? Desde que eu te conheci, puxa vida, Davi. A recíproca é verdadeira. Você é uma das nossas referências de tudo, tá? De tudo, de caráter, de ciência, de humanidade. Você é um... Desculpa estar falando isso aqui, mas você... Obrigado pela gentileza. Uma das referências diz um ser humano que vale a pena ser amigo. Davi, o que transformou na vida a história dos polimorfismos, disso aí, em termos de neuro? E outra coisa, o sucesso do tratamento. Porque eu estou te perguntando isso porque eu tenho acompanhado os casos de oncológicos, eu faço agora cardio-oncologia, né? E o sucesso é muito grande, né?
Eu acho que o grande avanço nessa área foi os testes farmacogenéticos. Então, você pega hoje um paciente com depressão, que você não está conseguindo resolver, e você pode fazer um painel genético para depressão, e ali vir 14 drogas, pesquisar 14 drogas e ver qual a melhor para aquele paciente. Certo. Não só para depressão, para ansiedade, para epilepsia. Imagina, você hoje tem um cidadão com epilepsia e com um teste farmacogenético você vai escolher a droga e ele nunca mais vai ter crise. Né? Então, isso é um avanço fantástico. Na onco, a mesma coisa. Antigamente, a gente dizia assim que as mulheres tinham câncer de mama. Hoje, a gente também tem câncer de mama. Ela é HER2 positivo ou HER2 negativo? É um teste de laboratório, o HER2 ou HER2, que se a mulher tem, o tratamento é de uma maneira. Se ela não tem, é outra maneira. Então, não estão mais na mesma situação clínica. Isso muda muito. Da mesma maneira, o câncer coloretal, quer dizer, se ele tem um polimorfismo, um gene Carrais, você vai tratar de uma maneira. Se não tem, não vai tratar, porque aquela droga não vai servir. Para câncer, para o melanoma, o gene BRAF. Enfim, para cada tipo de câncer hoje, da grande maioria, para o pulmão, a gente já tem marcadores genéticos, né? E você tem marcador genético tanto para risco como para tratamento. Então, por exemplo, para risco de câncer de mama, você faz o BRCA1, BRCA2, que é o mesmo exame que aquela atriz Angelina Jolie fez, deu positivo e ela resolveu tirar as mamas, né? Correto. E não tem indicação para isso. Mas quem é que deve fazer esse teste? Você já tem alguém na família com câncer de mama? Então, um parente próximo, uma irmã, uma mãe, faz o teste. Se der positivo, significa dizer que ela tem predisposição genética. Certo. Não significa dizer que vai ter, mas tem 80% de chance de ter. É muito alto. E aí o que vai mudar? Vai mudar que você vai cuidar desse paciente mais próximo. Correto. Não vai pedir para ele voltar a cada ano, vai voltar a cada 6 meses ou a cada 4 meses. Certo. Então, você vai seguir esse paciente mais de perto para você poder detectar realmente um câncer bem precocemente, que todas as chances de cura. Certo. E isso aí no nosso dia a dia de Belém, chegou? Chegou. Os nossos oncologistas, todos eles trabalham hoje com isso. Eles trabalham com a terapia-alvo, né, com a imunoterapia. Antigamente você tinha lá um câncer localizado lá na mama, bem pequenininho. Você tinha que dar um quimioterápico, mas acertava em todas as células. A pessoa tinha toda queda de cabelo, manifestações muito complicadas. E hoje, através do teste genético, você usa a imunoterapia, quer dizer, a terapia-alvo, que aquela droga, aquele anticorpo monoclonal, vai atingir apenas aquela lesão. Então, muda a história do tratamento, né? Muda a história para o bem-estar do paciente. Quer dizer, no câncer, você pode fazer prevenção, você pode fazer estratificação, você pode fazer diagnóstico ou tratamento usando medicina de precisão. Então, mudou realmente. Agora mesmo está acontecendo o ASCO, né? Aquele congresso mundial de oncologia que acontece lá em Chicago. Em Chicago, E William, tem vários... O William, que veio um dia desse aqui, eu liguei para ele, anteontem ele está em Chicago. Exatamente. Tem vários colegas nossos lá que estão lá e que vão ser palestrantes no congresso que nós estamos organizando e que trarão essas novidades, porque é todo dia, Eduardo. Eu sei. É difícil acompanhar. É difícil. Eu faço parte de um grupo da minha área de trabalho, em cardiologia, que eu tenho 2, 3 novidades diárias. Exatamente. Diárias. Todo dia tem uma publicação nova, todo dia a gente está discutindo aquilo novo, todo dia. Se eu passar um final de semana, às vezes eu vou para a fazenda lá no Amapá, minha família toda de lá, aí eu passo 2, 3 dias fora do mundo, parece que eu estou fora do mundo há um ano. Essas doenças genéticas em cardiologia, hoje tudo tem marcador, para tudo, para hipercolesterolemia familiar, né, síndrome de Marfan. Então, e aí, assim, na endocrinogenética, por exemplo, a gente só aprendeu que tinha
diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional. Hoje temos diabetes genético, MOD 1, MOD 2, MOD 3. Você tem um painel genético para diabetes. Certo. Então, você tem hoje um diabetes MOD 1, por exemplo, que acontece no jovem e que não é insulino dependente. E a gente aprendeu que todo jovem tinha que tomar insulina. Tinha que tomar insulina. Quer dizer, nós estamos vivendo um processo muito rápido, né? Só no ano passado, no Brasil, foram colocados 850 testes novos de genética. Quer dizer, nós mesmos que somos da área de laboratório, não conseguimos acompanhar toda essa evolução. Não, essa evolução, eu fico assim, na minha área de trabalho, a cardiologia dos anos 70 era ponte de safena, 80. A cardiologia dos anos 90 até hoje nas emergências são os stents. Mas a cardiologia daqui para frente é um comprimido e um copo d'água, porque você consegue regredir a doença lá dentro com os remédios atuais. É uma coisa assim, esse salto evolutivo da ciência nesse nosso momento, puxa vida mesmo. Eu fico imaginando como era a vida antes de nós sermos médicos, né? Por exemplo, eu não tive ultrassom na faculdade, não existia ultrassom, tomografia, ressonância, não existia nada. Quando a gente conseguia um raio-x era glória, um hemograma era glória, na época da Santa Casa. Era o eletro e o estetoscópio. Era o eletro e o estetoscópio. Imagina, eu lembro que quando eu estava assistindo reunião eu morei lá em São Paulo 15 anos, uma vez na reunião, o cara disse, olha, agora dá para mandar para cirurgia cardíaca só com eco. Um dos professores antigos disse, a gente mandava só com esteto. É isso mesmo. Eletro e esteto. Me fala uma coisa, os laboratórios aqui de Belém, no dia a dia disso que tu estás falando? Bem, os laboratórios particulares, eles terceirizam esses exames genéticos. Certo. Mas esses exames são realizados, como eu falei para você, ainda em termos de para pacientes internados no Filo Loyola, lá na Universidade Federal do Pará, tem vários laboratórios de genética, mas se resolve em Belém. Se resolve. Se resolve em Belém. Qualquer teste que a pessoa queira nessa área é resolvido. Tu falaste, o Filo Loyola, que eu falei, o Filo Loyola, a universidade fala de SUS. Perfeito. E aí, o SUS também? No SUS também para os pacientes que estão lá internados, né? Que legal. Que legal, a gente saber que a gente resolve. Isso. Né? Isso, a sensação que eu tenho aqui em Belém é que hoje, com o mundo globalizado, praticamente a gente não precisa mandar ninguém para fora, né? Perfeito. A gente não precisa. Eu lembro que antigamente era assim, tal coisa, só em São Paulo, tal coisa, São Paulo. Né? Exato. Isso não em São Paulo, não, manda para Nova York, manda para Paris. Hoje não, a gente resolve aqui. Temos cirurgia robótica, temos tudo. Cirurgia robótica, temos tudo. Me fala uma coisa. Em agosto agora, tem o 2º Congresso Amazônico de Medicina e Inovação, gostei do termo, Inovação em Saúde, cujo tema é Inteligência Artificial e Medicina de Precisão na Visão Multiprofissional. Você vai presidir isso aí. Fala disso pra gente, porque isso é o top do mundo. Nós estamos dizendo que vai ser uma revolução na floresta. Por quê? Vai ser em agosto, né? Agosto. A coragem da comissão científica organizadora do Congresso, que estão todos da Fibra, de fazer um congresso em que 100% da programação é medicina de precisão e inteligência artificial. É o primeiro no Brasil e talvez no mundo. Nós teremos dentro do Congresso a Jornada Amazônica de Oncologia, presidida pelo Dr. José Luiz Carvalho. Teremos a Jornada de Anestesiologia, presidida pelo Dr. Bruno Carmona. Mas a grande novidade para este evento, quem participar, nós vamos ter os 14 profissionais de nível superior regulamentados no Brasil palestrando. Então, nós não deixamos nenhuma profissão de fora. E a grande novidade, Eduardo, nós vamos fundar a Rede Amazônica de Medicina de Precisão, Saúde de Precisão. Todos os congressistas, basta assinar o livro de ata, serão sócios fundadores desta rede. Terminou o congresso, será feito um grupo de WhatsApp. E aí eles passam a receber, para o resto da vida,
informações de medicina de precisão, de inteligência artificial, sem nenhum custo adicional. Então, tudo que sair desta área será colocado no grupo. Então, por isso que a gente está dizendo que é realmente uma revolução na floresta, a gente trazer o que tem de mais novo. Nós estamos trazendo um aparelho de hematologia para o Congresso chinês, que ele dá vários parâmetros novos. Inclusive, Eduardo, no próprio hemograma vem a proteína C reativa. Então, você vai solicitar um hemograma e já vai poder suspeitar se o paciente tem uma inflamação, uma infecção, uma lesão tecidual, que é isso que nos dá a alteração da proteína C. Então, realmente, nós temos certeza que esse evento vem para marcar, ele vai mudar o paradigma e está incentivando, porque, por exemplo, médicos, nós temos 26 médicos de especialidades diferentes falando em medicina de precisão ou inteligência artificial. Fantástico. Vai ser que dia, hein? É de 22 a 24 de agosto. Em que local? No Hotel Princesa Loçan. No primeiro dia, 22, são os cursos pré-congressos. Todos também sobre medicina de precisão, inteligência artificial, e serão na Fibra. E no dia 23 e 24, no Hotel Princesa Loçan. O antigo Hilton, para o pessoal antigo. Exatamente. E vamos sortear um veículo motorizado elétrico no final. Né? Estamos aí na COP30 e a gente tem que pensar no meio ambiente. Eu tinha um paciente antigo, quando eu falava o Hilton, ele dizia, lá no Grande Hotel. No Grande Hotel. Davi, esse teu evento, você está presidindo, tá? Inscrição, essa coisa, que agora me interessou já. As inscrições é no portal de eventos da Fibra. Vai estar todo mundo... Depois que ouviu o que você falou, eu acho que ninguém da área de saúde vai estar fora, né? E assim, faltam ainda quase 3 meses para o evento. Pois é. Hoje nós estamos com mais de 600 inscritos. Eu já comecei a me preocupar porque os salões lá dão 400, 200, os 800, né? Nós vamos até 900. 900. E já estamos com mais de 600 inscritos. Então, temos pouco mais de 200 vagas no Congresso. Está muito pouco. Onde é que se inscreve? No portal de eventos do Centro Universitário Fibra. Portal de eventos, é super importante, pessoal. Davi, a gente tem 30 segundos para te falar de inteligência artificial e humanização. O nosso tempo acabou. Exatamente. Está todo mundo falando que a inteligência artificial vai tirar o lado humano. Pelo contrário, a inteligência artificial vem para humanizar mais a medicina. Hoje, todas as ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, o nosso notebook comum, se a gente apertar na tecla Windows e H, eu posso estar conversando com o meu paciente e tudo que eu estou conversando com ele está sendo digitado automaticamente sem eu pegar no computador. Então, eu estou humanizando, eu estou olhando nos olhos do paciente, eu estou dando atenção para esse paciente. Hoje a gente tem IA para colocar na UTI, para colocar num apartamento ou numa enfermaria, que ela está filmando e também digitando a nossa conversa. Então, sobra mais tempo para o nosso paciente. Eu tenho IA para preparar aulas, por exemplo, com muita rapidez. A gente usa hoje o Gama, né? Eu tenho DeepSeek, eu tenho ChatGPT, eu tenho uma infinidade de IA que veio para somar. Você tem que aprender a utilizar essas ferramentas e usar de maneira ética. Perfeito. Davi, tu vai voltar frequentemente para a gente conversar isso, porque a gente está atualizando a nossa região toda com essa informação. Como o tempo acabou mesmo, 10 segundos para dedicar o programa. Eu dedicaria para a Cléia Bichara por mais de 30 anos de trabalho voluntário no tratamento da toxoplasmose no estado do Pará. É uma dedicação, é pesquisa, é ensino, e ela tem feito esse trabalho maravilhoso. Cléia, o programa foi para você e para toda a sociedade civil e de saúde que nos assistiu. Até domingo que vem, turma. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.